Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando o Momento da História. Irei falar sobre os povos americanos. Espero que gostem. Fui! Muito antes dos portugueses, espanhóis ou os ingleses terem chegado no continente americano, sabemos que haviam muitos povos e civilizações nessa terra, até bem desenvolvidas. Também vamos conhecer os verdadeiros americanos que viveram e ainda vivem nessa terra. Os primeiros habitantes desse continente provavelmente vieram por meio do Estreito de Bering, que era uma conexão entre a Sibéria e o Alasca. Com o tempo, ela foi sumindo e os povos então se estabeleceram aqui. Na América do Norte haviam muitas tribos, podem se classificar como clãs, já que eram compostas por basicamente famílias. Todas elas tinham seu próprio aspecto cultural e linguístico, ou seja, todos eles eram quase únicos. Isso quer dizer que apenas um pequeno detalhe poderia dizer se alguém fazia parte de um determinado clã ou não. Poderia ser um simples alimento e até mesmo uma mudança linguística. Entretanto, os clãs americanos tinham características em comum. Por exemplo, suas crenças. Muitos clãs acreditavam na existência de inúmeros seres espirituais e um único espírito criador de tudo. Seria ele o grande espírito. E muitos deles tinham xamãs, que eram designados para tarefas espirituais. Seu principal objetivo era manter a cultura viva. Muitos dos clãs também acreditavam que a terra, com seus elementos naturais, eram sagrados e deveriam ser protegidos a todo custo. Há muitos que acham que os nativos americanos eram selvagens e não civilizados, porém a história nos mostra ao contrário. Eles viviam em comunidades bem organizadas e apresentavam formas interessantes de administrar suas terras. Eles compartilhavam com outras tribos terras de caça, faziam alianças, tanto culturais quanto militares, formavam uniões, socializavam e formavam grandes comemorações entre seus clãs. Cerimônias religiosas eram feitas sempre entre as tribos amigáveis, com o intuito de melhorar as relações entre os mesmos e permanecer a sua cultura viva. Caso houvesse um conflito, as tribos que faziam parte de alianças se organizavam para ataques e formavam estratégias formidáveis. Às vezes os clãs tentavam se resolver sem o uso da agressão, já que então uma coisinha pequenininha poderia resultar em uma guerra devastadora. Poderiam ocorrer também ameaças. Se algum líder de um clã que não seguisse as normas ou crenças de uma determinada região, ignorando completamente seus xamãs, as tribos que dominavam a região julgavam o líder e poderiam puni-lo. Uma das famosas punições para líderes de outros clãs era esquartejar e cortar fora a sua cabeça. Ela era enterrada por sinal de respeito, mas não teria sua cremação, já que era cerimonial para a passagem do seu espírito ao mundo dos mortos. Ou seja, iria sofrer até mesmo após a morte. Irei colocar os principais povos norte-americanos aí na tela. Eles eram, além de ser os principais povos, eram os mais poderosos da América do Norte e futuramente lutariam contra seus colonizadores. Já na América Central, comparando-se aos outros povos da América do Norte e até mesmo do Sul, eles eram mais avançados e tinham sistemas complexos, culturais e políticos. Um grande exemplo disso são os astecas e os maias, que eram avançados na medicina, agricultura, economia, astronomia, escrita, arquitetura, na arte e em sua organização militar e social. Os mesmos povos tinham crenças totalmente rígidas, tinham exércitos organizados, tinham impostos, regimes e alianças, tanto comerciais quanto militares com outras civilizações do continente. Os maias, em relação aos astecas, eram divididos em várias cidades e estados, e nunca fizeram parte de um império totalmente unificado. Viviam em intensos conflitos. Suas crenças eram politeístas e faziam sacrifícios para seus deuses. Eram povos criativos e artísticos. Gostavam muito da pintura e da escultura. Uma civilização que se assemelhava aos astecas e aos maias, mas não se localizava na mesma região continental, eram os incas. Ocupavam as cordilheiras dos Andes e estavam familiarizados com a agricultura, arte, política e astronomia. Como os povos da América Central eram bem avançados em relação aos povos norte-americanos e sul-americanos, que ainda viviam em tribos. O povo que mais se destacou na América do Sul com certeza foram eles. Como na América do Norte, a América do Sul também era constituída por inúmeras tribos e clãs, sendo eles os tupis, guaranis, tupiquins, tamoias e muitos outros povos, que ocupavam grande parte do território sul-americano, principalmente aqui no Brasil.
Esses povos eram muito diferentes uns dos outros, tinham crenças diferentes, culturas diferentes, línguas, formas de ver o mundo e entre muitas outras coisas. Comparando-se a outros povos, eram menos avançados do que os povos da América Central e da América do Norte, viviam em intensos conflitos entre si. Era também comum em algumas dessas tribos a prática do canibalismo. Claro que eles não comiam pessoas da própria tribo, não, apenas comiam guerreiros e líderes de outras tribos. Entretanto, eles eram povos bem interessantes, tinham conhecimento da arte e fabricavam ferramentas bem úteis para o dia a dia. Podemos ver que a América era bem diversificada e rica, com inúmeras culturas, povos e línguas. Porém, sabemos que hoje em dia não sobraram muitas dessas tribos na América do Norte, sendo muito raro você encontrar um exemplar hoje. Na América Central e Sul ainda pode-se encontrar tribos e povos, mas não são a mesma coisa de antes, sendo muito limitados ao progresso em relação ao passado, e as civilizações avançadas que tinham aqui acabaram por sumir ou foram conquistadas pelos colonizadores. A história pode ser um pouco cruel às vezes, mas é ela que faz da história ser a história.